Uma boa noite para você. Agora são 18 horas e 50 minutos. O Band Cidade começa agora. E você vai ver na edição de hoje. A Polícia Militar fez reintegração de posse na fazenda ocupada pelo MST em Faxinal dos Guedes, no oeste catarinense. Os ocupantes foram despejados hoje após uma decisão da Justiça. Hoje completa um ano da tragédia com o avião da Chapecoense. Homenagens começaram ainda na madrugada com uma celebração religiosa. E uma lei em São José exige que os estacionamentos rotativos cobrem dos usuários, pelo tempo fracionado. Mas tem estabelecimento que insiste em não cumprir a lei. Estoques de sangue estão baixos e o Hemosc faz apelo para doações do tipo A e também O negativo. E na terceira reportagem da série sobre a ponte Ercílio Luz, vamos falar sobre as interdições por conta do desgaste da estrutura de ferro. Foram duas interdições ao todo. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro de 2017. O Band Cidade já está no ar. Muito obrigado aí pela sua audiência, uma boa noite para você e é sempre um privilégio aí ter você junto com a gente. Uma lei em São José, aqui na Grande Florianópolis, exige que os estacionamentos rotativos cobrem dos usuários pelo tempo fracionado. O PROCON da cidade está verificando se o estabelecimento que foi estabelecido pela lei aí está ou não sendo cumprido. E adivinha só, na reportagem de Lucas Miranda e também Nereu Filho, eles mostram que os estabelecimentos, alguns, não estão nem aí para essa lei. Já faz mais de um ano que a lei entrou em vigor. Anteriormente, se o veículo ficasse mais de 15 minutos em um estabelecimento comercial, pagaria hora cheia no estacionamento. Mas desde outubro do ano passado, de acordo com uma lei municipal, a cobrança em todos os estacionamentos rotativos particulares de São José deve ser feita de 15 em 15 minutos, com no mínimo 5 minutos de tolerância. Segundo o PROCON, dos 70 estacionamentos fiscalizados, apenas 3 de shoppings aqui de São José não aceitaram a lei. Por isso, já foi aplicada uma primeira multa. O próximo passo é uma segunda multa e esse prazo já está vencendo. E a partir daí, os estacionamentos podem ser fechados. Já passou o prazo que o artigo 4º estabelece, que na primeira autuação ela é advertida, na segunda, multa de 10 URM, na terceira, o dobro da multa, e na quarta, suspensão do alvará por 90 dias. Se não se regulamentar nesses 90 dias depois da suspensão, o alvará é cassado e o estacionamento deixa de funcionar e de poder trabalhar nesse ramo. A primeira multa é de R$ 1.777 e a segunda, o dobro desse valor. Os estabelecimentos que não se adequaram à lei entraram com recurso na Justiça. O Shopping Itaguaçu, em nota, informou que aguarda decisão judicial e que esta será cumprida visando o melhor para seus consumidores. O Continente Park Shopping também afirmou que recorreu da decisão e aguarda parecer administrativo sobre a questão. O Shopping Ideal não se pronunciou. Para os consumidores, a lei é justa. Com certeza, Pagaria efetivamente o tempo que tu utilizou do estacionamento. Paguei R$4, fiquei uns 20 minutos só. 20 minutos? Uhum. É uma coisa que seria boa, então, se essa lei de fato funciona? Muito bom, seria muito bom. Acho que se existe uma lei, companheiro, a lei tem que ser cumprida. O PROCON de São José continua fiscalizando e acredita que a lei deva ser mantida. O estacionamento, ele não pode cobrar por aquilo que o consumidor ele não usou. Ou seja, a partir do momento que ele tira o carro, segundo o entendimento do relator da ADIM, e outra pessoa vai e coloca o carro no mesmo local, isso caracteriza enriquecimento ilícito. Porque ele alugou aquela área por 3 horas, só que a pessoa não ficou por 3 horas, a pessoa saiu, veio outra pessoa e colocou no local. Por que o Shopping Itaguaçu e o Shopping Continente Park não têm bom senso, e cumprem essa lei em São José, como os outros estabelecimentos estão cumprindo, Por que recorrer à Justiça, sendo que esse é um anseio, é um desejo aí do morador de São José e da Grande Florianópolis? O caso agora está na Justiça e, por enquanto, os 2 estabelecimentos são os que não estão cumprindo a lei. A Prefeitura e o PROCON de São José vão continuar fiscalizando os demais estabelecimentos. As famílias do acampamento Chiarello, no oeste do estado, foram despejadas hoje após uma decisão judicial.
Mais de 140 policiais, além de bombeiros e representantes de órgãos federais, estiveram presentes na operação que teve a participação do helicóptero do SAER. 180 famílias viviam no acampamento Marcelino Chiarello, na linha Vargem Bonita, divisa entre Faxinal dos Guedes e Xanxerê. Os barracos foram construídos irregularmente e hoje, através de uma decisão judicial, retirados do local. A partir do momento que foi dado a ordem judicial, nós cumpriríamos de qualquer forma a reintegração de posse, eles então a colocar retirada de todos os materiais e cumpriram, não resistiram, não houve qualquer fato criminoso nesse local no que se refere a desobediência, desacato, não houve. Então está sendo uma forma muito pacífica, estamos com as lideranças do movimento aqui nos ouvindo, entendendo que nós nesse momento não há negociação, há o efetivo cumprimento da ordem judicial. As famílias que ocupavam aproximadamente 1.000 hectares de terra há mais de um ano saíram de forma pacífica e foram abrigadas em um ginásio em Faxinal dos Guedes, até que seja definido para onde serão relocados. Surpreso, né, porque a gente está em cima de uma área que é pública, né, em nome do Instituto Nacional da Reforma Agrária, e a gente até não consegue entender o porquê que a Justiça se prepara para fazer uma reintegração de posse numa área que ela está designada para a reforma agrária. E agora presta atenção nessa imagem de um acidente que aconteceu na BR-101 aqui em Biguaçu, na Grande Florianópolis. No momento em que a carreta carregada aí de cerveja é retirada ali do barranco, uma multidão aproveita para saquear a carga. 2 policiais rodoviários apenas observam aí a ação, né? Segundo a assessoria de imprensa da PRF, eram cerca de 100 pessoas aí enlouquecidas contra 2 policiais. Absolutamente, diz a nota, ninguém respeitaria a voz de comando dos policiais. Spray de pimenta ou balas de borracha somente agravariam a situação, é o que diz a assessoria de imprensa. Olha só, o pessoal tirando ali, tirando o caminhão e de repente todo mundo vai lá para pegar a cerveja da carga desse caminhão. Bom, era só uma cervejinha, né, que estava ali jogada no asfalto. Bom, esse é o problema de alguns que criticam os políticos, que roubam, saqueiam o dinheiro da saúde, educação, da segurança. Mas bastou aí um caminhão tombar e lá vai o Zé Povinho saquear o caminhão. Já ocorreram acidentes em que os ocupantes do caminhão morreram, outros acidentes, estavam lá os corpos no chão ou na cabine, e o povo lá saqueando a carga. Isso aí é roubo. E o roubo independe do valor, pode ser de R$1 ou de 1 milhão. É roubo, né? Ou até de uma cerveja. E a polícia? Bom, só olhando, né? Num comodismo só. Esses episódios, lamentavelmente, revelam quem nós somos e por que o nosso país é o que é. Ainda bem que se trata de uma minoria, ou não. Hoje está completando um ano da tragédia com o avião da Chapecoense. Em Chapecó, homenagens começaram ainda na madrugada com celebração aí de uma missa. Acompanhe. Rafael Reinzel, um dos sobreviventes, participou da celebração junto com a família. Ele, por vários momentos durante o ato, ficou de cabeça baixa e também leu uma oração. É muito estranho, assim, porque a hora que tocou o sino é a hora que a gente caiu, né? É uma coisa muito impressionante, né? Eu agora voltei do Rio de Janeiro também, voando no mesmo horário do voo, né? Que a gente foi para Medellín. São coisas da nossa vida que nos guardou, né? E eu jamais posso esmorecer, apesar de emocionar muito aqui do que aconteceu hoje, de ver isso aqui se transformar numa arquibancada de estádio, né, pelo carinho que as pessoas tinham. As homenagens iniciaram após a meia-noite em uma capela improvisada na Arena Condá. Familiares, amigos e torcedores emocionados fizeram orações para as vítimas. 71 canhões de luzes foram direcionados para o céu. Eles representaram cada vítima da tragédia. Após esse momento, os torcedores se dirigiram até a Catedral Santo Antônio, onde aconteceu uma celebração. Já à 1h15 da manhã, horário da tragédia em 2016, os sinos tocaram e várias orações foram realizadas. Um momento de tristeza e lembranças para os torcedores.
Muito difícil, mas é muito bem lembrado. A data acho que tem que ser comemorado, uma coisa assim que é do coração mesmo, né? E é o que a gente resta fazer, né? Guardar as boas lembranças. Somente. Estou emocionado, desculpe, tá? E entender, eu acho que a gente não vai entender nunca. Eu tenho que aceitar porque é a vontade de Deus. E eu acho que tinha que ser assim. É muito triste. Dizem que o tempo passa e que a dor ameniza. Não, a saudade só aumenta. Só aumenta. A vigília deverá encerrar às 6:30 da tarde com uma missa, lembrando que a Arena Condá vai estar aberta até às 10 horas da noite, para que todos os torcedores prestem as suas homenagens. Após a celebração, os torcedores cantaram Vamos, Vamos Chape, para continuar incentivando o time catarinense. A ficha ainda não caiu, já passou um ano, né? Mas a ficha ainda não caiu dessa tragédia que aconteceu. A seguir, na terceira reportagem sobre a ponte Ercílio Luz, nós vamos falar sobre as interdições por conta aí do desgaste da estrutura de ferro. Os detalhes depois do intervalo, 7 horas, 1 minuto. De volta com o Band Cidade, obrigado pela sua audiência em todo o estado de Santa Catarina. Os carnês do IPTU aqui de Florianópolis vão começar a ser distribuídos e o valor vai ter reajuste, assim como também na taxa de resíduos sólidos. Os carnês do IPTU 2018 de Florianópolis vão começar a ser distribuídos pelos Correios no dia 8 de dezembro e o prazo final para a entrega de todos os carnês é dia 20 de dezembro. O IPTU e a taxa de resíduos sólidos vão ter um acréscimo de 2,69% referente ao IPCA. Quem optar por pagar o IPTU em cota única vai ter um desconto. Em janeiro, o desconto é de 20%, em fevereiro de 10% e em março de 5%. O município espera arrecadar 220 milhões de reais só em janeiro de 2018. Olha, um homem de 37 anos danificou o ambulatório da unidade de pronto atendimento, a UPA Norte, em Florianópolis, na madrugada desta quarta-feira. A ira foi após ele ser informado que não seria atendido por um médico. Uma maca, material de consumo e equipamentos foram quebrados. O homem não foi preso. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que os 3 clínicos escalados para o plantão estavam de atestado médico. A Prefeitura afirmou ainda que fará a suplementação dos plantões nas UPAs para a temporada de verão. A Polícia Militar foi acionada por suspeita de bomba em um banheiro de uma escola em São Francisco do Sul, no norte catarinense. Conforme a unidade, os alunos foram dispensados enquanto a PM verificava o artefato. O objeto foi encontrado em cima de um vaso sanitário. Um homem de 40 anos foi preso suspeito de furtos milionários em mais de 20 residências de luxo em Blumenau, no Vale do Itajaí. A Polícia Militar calcula que desde 2012, ele junto com outro suspeito tenha causado prejuízo de 5 milhões às vítimas, sendo R$1 milhão só em uma casa. O segundo suspeito está foragido. E o município de Chapecó está fazendo ações diárias para combater aí o mosquito transmissor da dengue. Diariamente, as agentes de combate às endemias realizam visitas a várias residências. Além de orientações, elas fazem a fiscalização para saber se existem focos do mosquito Aedes aegypti. Até novembro, em Santa Catarina, foram identificados 9.953 focos do mosquito da dengue em 142 municípios. Neste mesmo período, em 2016, eram um pouco mais de 6.000 focos. Já neste ano, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, são 61 municípios infestados, a maioria aqui no oeste do estado. E isso representa um incremento de 22% em relação ao ano passado, que registrou 50 cidades nessas condições. E hoje, na terceira reportagem da série sobre a ponte Ercílio Luz, nós vamos falar aí sobre as interdições, né? Já na década de 60 foram identificados os primeiros problemas aí na estrutura da ponte.
Desde sua inauguração em 13 de maio de 1926, a ponte transformou a vida da cidade e do estado. Criou uma nova dinâmica urbana no seu entorno, alterou o eixo de circulação de milhares de pessoas e na década de 1980 era atravessada por 27.300 veículos por dia. Mas 20 anos antes, em 1960, a estrutura já dava sinais de saturação. É uma situação de preocupação, né? Poxa, uma ponte que pareceria indestrutível, de ferro, toma-se consciência de que não, que ela é frágil, que ela, né, as outras pontes irmãs já tinham caído, então, que era um patrimônio frágil. Então, essa consciência foi, assim, de alguma maneira surpreendeu as pessoas, né? A primeira interdição aconteceu em 1982. Na época, a ponte Ciro Luz absorvia 43% do tráfego da cidade, que foi todo deslocado para a ponte Colombo Salles, inaugurada em 1975. Assim como as transformações a partir de sua construção, a interdição da ponte também causou mudanças na vida da população de Florianópolis e de Santa Catarina. Reaberta para o tráfego de pedestres, bicicletas e motos em 1988, ela teve sua segunda interdição, dessa vez para todos os públicos, decretada em 1991. Aqui em 81, em dezembro de 1981, foi observado que uma barra de olhar do lado sul estava partida. É um fenômeno semelhante que ocorreu em 1967, com a ponte lá de Nova York, a Silver Bridge, que caiu por ter uma barra de olhar partida. É similar o problema. Então, por isso que ela foi interditada lá já no início de 1982, por causa disso, do fenômeno. A gente foi avisado aqui, olha, a ponte lá de Nova York caiu, né? E alertou porque aqui a ponte Ciro Luz tem o mesmo modelo. Aquela ponte, foram executadas 3 pontes nesse modelo igual da Ciro Luz. Uma foi desmontada, uma caiu, e a ponte Ciro Luz nós recuperamos, aí já um passo importante. Fortaleceu. Em 1992, a ponte foi tombada como patrimônio histórico, artístico e arquitetônico de Florianópolis. 5 anos depois, acontece o tombamento estadual e, em seguida, nacional da ponte Ciro Luz. Demorou até que se pensasse na reabertura da ponte, mas o processo de restauração, pensado para a volta à sua função original, começou em 2006. Com vários problemas e dificuldades no andamento, em 2015, o governo deu caráter emergencial às obras. Tudo que implicou, não é, de indas e vindas e muitas verbas e muita indefinição que vai fazendo esse processo se estender de uma maneira absurda, praticamente há mais de 30 anos, né? É absurdo pensarmos nisso, e nós estivemos sempre de uma maneira envolvidos com essa problemática da ponte, né? Então existe de alguma maneira um sentimento por parte de alguns assim, deixa cair porque não se pode mais colocar dinheiro público aí, mas por outro lado existe um carinho, um amor com este ícone, vamos dizer assim, importantíssimo da nossa paisagem, não é? Com a evolução e a previsão do término no fim de 2018, o olhar do povo de Florianópolis, já cansado de ficar só na esperança, começa a mudar. O trabalho de toda a nossa equipe, hein? Olha, amanhã a gente volta com mais uma reportagem, né? Vamos falar aí sobre o futuro da ponte Ciro Luz e vários outros assuntos que envolvem a velha senhora. Agora, 7 horas e 13 minutos. A seguir, os estoques de sangue estão baixos e o Hemosk faz apelo para doações. Os detalhes já depois do intervalo. Fique com a gente. Sete horas, 16 minutos, o Band Cidade está de volta e daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E agora um apelo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, que é o Hemosk, né, que todo mundo conhece, o banco de sangue, está precisando de doações do sangue tipo A e O negativos. A preocupação aumenta aí com a aproximação das festas de final de ano. O problema afeta os estoques que abastecem o estado inteiro.
Os hemocentros catarinenses estão trabalhando com cerca de 50% abaixo do estoque necessário e há risco de cancelamento de cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas. A gente ainda não foi necessário o cancelamento de cirurgia, nós usamos, essa é a nossa última alternativa, porque nós sabemos que traz um transtorno muito grande, né? É muito difícil o paciente conseguir o agendamento da cirurgia e cancelá-la por falta de sangue, realmente é a última coisa que nós queremos fazer. Então, felizmente, não foi necessário. Se as doações não recuperassem, seria necessário. A gente está acreditando, apostando, né, que os doadores virão e que a gente vai conseguir reverter essa situação. E se você nunca doou sangue por medo de algum tipo, conheça o Luiz Cláudio. Ele fez a primeira doação em 1993 e hoje é a pessoa que mais vezes doou sangue no país. Há pouco tempo fez a doação de número 200. É a prova viva de que não existe desculpa para não doar. Cria-se diversos mitos, diversos paradigmas com relação à doação de sangue, que é interessante a gente ressaltar. Muitos falam que o sangue vai afinar e é muito pelo contrário, entendeu? O sangue é regenerado normalmente pela medula. Muitos falam que a gente emagrece e aqui está a prova, não emagrece, doei 200 vezes e não consigo emagrecer, pelo contrário, estou engordando, entendeu? Dizem também que tem um boato que quem doa sangue uma vez tem que doar sempre, e não é verdade também. E o principal, tem muita gente que fala que corre-se risco na situação de doenças transmissíveis na doação de sangue, o que é uma inverdade. Por enquanto, nenhuma cirurgia foi cancelada por falta de sangue, mas o risco existe. E com as festas de fim de ano, as doações tendem a diminuir ainda mais. Todos os anos, próximo ao Natal até o Carnaval, é uma época em que as doações caem bastante, né? As pessoas acabam ficando muito voltadas para as férias, para as viagens, para as festas, e quem está nos hospitais não tem férias, né? As pessoas precisam de transfusão todos os dias. Pois é, olha, você viu aí quanta desculpa as pessoas dão para não doar sangue? Faça a sua parte, seja um herói, ajude a salvar vidas. Procure o Hemosc da sua cidade. Band Cidade desta quarta-feira termina aqui com as homenagens, as imagens das homenagens pelo 1 ano, né, do acidente da Chapecoense. Boa noite para você e até amanhã.